Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar como você consegue criar fórmulas com pouquíssimos cliques, ou seja, você nem vai precisar escrever a fórmula, você vai dar pouquíssimos cliques e a fórmula vai ser gerada automaticamente aqui para você, inclusive fórmulas complexas, então fica comigo até o final da aula que você vai aprender isso bem passo a passo. Para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre vou deixar o link com os arquivos da aula para você conseguir baixar, então a base de dados toda para você conseguir praticar o passo a passo junto comigo, e também vou deixar na descrição o link de um mini curso gratuito para você baixar e depois dessa aula continuar aprendendo ainda mais sobre fórmulas do Power BI. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, então é o seguinte, eu tenho aqui no Power BI algumas tabelas com informações de vendas, histórico de vendas aqui da empresa. Então, tabela com o histórico de vendas, tabela com o histórico de devoluções, tabela com o cadastro dos produtos que são vendidos na loja, tabela com as lojas onde a gente vende, os clientes, uma tabela calendário, que é a tabela que a gente sempre tem que ter no Power BI com o calendário, né, todas as datas do período analisado e assim por diante. Beleza. E aí, qual que é a ideia aqui? A gente vai usar para conseguir criar fórmulas sem precisar escrever elas, a gente simplesmente clicando em botões para gerar automaticamente para a gente vai vir aqui na guia página inicial e nesse botãozinho aqui, ó, que é a medida rápida, tá vendo? Medida rápida. O que é medida rápida? Basicamente é um cálculo que vai ser gerado automaticamente para você, baseado em coisas pré-prontas, né, que o Power BI já tem aqui pra gente. Então, você consegue, para essas medidas rápidas, tanto criar sugestões escrevendo o que você quer, para a inteligência artificial aqui do Power BI, que é o Copilot, conseguir te ajudar. A gente já tem um vídeo sobre isso, sobre criar fórmulas com o Copilot, mas aqui eu quero só clicar, não quero nem ter que escrever nada não. Então, você vai vir aqui em cálculos, e aí você vai ver que ele tem vários cálculos pré-prontos que você consegue usar para ele te sugerir análises que você pode incrementar aqui dentro do seu relatório. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho 3 medidas já prontas aqui, 3 fórmulas já prontas, que é o faturamento da empresa, que é a multiplicação ali da quantidade vendida pelo preço unitário de cada produto. Eu tenho o lucro total, que ele vai descontar aqui o imposto, ali 10% de imposto e o custo unitário de cada produto. E eu tenho o total de vendas, que é a soma da quantidade vendida. Beleza. Só que agora eu quero pegar e eu quero incrementar as minhas análises. Então, por exemplo, lá na minha tabela, eu tenho aqui na minha tabela de lojas uma informação sobre cada uma das lojas onde a gente vende. Se ela é uma loja do tipo física ou se ela é uma loja online, é um site aqui da empresa onde a gente vende. Então eu quero saber, por exemplo, o seguinte. Deixa eu só tirar essa parte de medidas rápidas. Eu vou te mostrar aqui, dentro do cartão, o nosso total de vendas normal. Total de vendas a gente teve 84 mil vendas. Só que eu quero saber quantas vendas a gente teve em lojas online, não em lojas físicas, por exemplo. Isso aqui é a soma de tudo. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui em medida rápida. E aí ali dentro de medida rápida, vou abrir aqui e eu vou escolher, ó, filtro, valor filtrado. Então vou clicar em valor filtrado. Ele vai perguntar, ok, Alan, qual é o valor que você quer filtrar? O valor que eu quero filtrar é o valor de total de vendas. Então eu vou colocar o total de vendas aqui dentro, ou eu posso vir aqui em adicionar dados, ou eu posso arrastar o total de vendas aqui para adicionar dados. Beleza. Qual que eu quero que seja o filtro? Vou clicar aqui em adicionar dados. Eu quero filtrar pela loja, no caso pelo tipo da loja, que é a coluna tipo da loja, e o tipo da loja tem que ser o quê? Tem que ser igual a online. Olha só, não precisa nem escrever nada, já tem as opções aqui para mim que existem dentro daquela coluna. Online. Então ele vai falar total de vendas, que é 84 mil, eu quero filtrar para pegar só as vendas onde o tipo da loja for igual ao online. Vou clicar em adicionar. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim automaticamente essa fórmula aqui, tá vendo? Ó? Essa fórmula já está fazendo a análise aqui, ó, Calculate, que é a fórmula que permite a gente fazer filtro. Ele vai pegar o total de vendas, onde o tipo da loja é online. Perfeito. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. A gente vai clicar só em adicionar. Clicando em adicionar, ele vai acrescentar para a gente essa medida dentro da nossa análise. Ele até tinha colocado outras que eu adicionei 2 vezes. Vou até tirar a segunda aqui só para não ficar 2 vezes, ó. Então, excluir do modelo, confirmar que eu quero excluir. Beleza. Então, tá aqui total de vendas. E aí eu vou trocar o nome da medida, total de vendas, lojas online. Vou criar um cartão. Dentro desse cartão, vou puxar aqui a informação, ó, de total de vendas, lojas online, 14 mil. Então a gente teve 84 mil, que foi total de vendas lojas online, 14 mil.
Beleza, então a gente fez aqui uma fórmula que seria relativamente ok da gente criar, nada muito complexo, que seria um calculate da vida, que é uma das fórmulas mais importantes do Power BI e tudo mais. Então, cara, a gente tem várias opções, média por categoria, variação por categoria, diferença, enfim. Cara, tem muita coisa. Só que o legal é que a gente consegue fazer análises complexas que às vezes mesmo quem já sabe bastante Power BI, cara, dá um trabalho fazer. Então, se você tiver um ponto de partida aqui, já facilita, mas é claro que você precisa também aprender, um disclaimer super importante, você também deve aprender a criar as fórmulas e não depender disso aqui para não usar isso aqui como bengala, senão às vezes você pede uma análise, ele faz uma análise errada, que não faz sentido, você não sabe nem auditar, você não sabe nem ver se está certo ou não. Então, isso aqui a ideia é que seja meio que uma ajuda para facilitar a sua vida, de se tornar mais eficiente e não dependente, beleza? Então, só esse disclaimer aí, para você não ficar dependente disso. Mas ok, vamos lá. Então agora imagina que eu queira analisar uma coisa muito legal que ele tem aqui, ó, essa análise de vendas de novos clientes. Porque, cara, muitas vezes quando a gente está trabalhando, por exemplo, com vendas aqui, a gente quer saber, poxa, quantas vendas eu fiz nesse ano, no ano passado, no ano retrasado, para novos clientes, ou seja, pessoas que nunca tinham comprado antes dentro da empresa. Beleza? Então, a gente já tem automático essa análise aqui. Ó. Então, vou clicar em vendas de novos clientes para criar essa fórmula. E aí, primeiro, ele vai pedir aqui para você colocar 3 informações. Então, são informações que você já vai ter que ter de alguma forma dentro das suas tabelas. O primeiro deles é o valor de vendas, ou seja, a gente já tem uma medida que é o total de vendas, que nada mais é do que a soma da coluna que diz pra gente quantidade vendida. Então essa fórmula de total de vendas é uma soma desse cara aqui, ó. É uma soma dessa coluna de quantidade vendida. Ok, já temos essa informação. Segunda informação que ele pede é uma coluna que identifique o cliente. Ou seja, ele vai precisar conseguir olhar para aquela coluna e vai ser uma identificação daquele cliente. Identificação do cliente pode ser qualquer informação única, que seja só daquele cliente. Então, CPF, desde que os CPFs estejam cadastrados certinho, mantendo sempre o mesmo padrão. Só que às vezes é difícil, porque às vezes tem ponto, às vezes a pessoa não coloca, às vezes, enfim. Então, mas se tiver tudo certinho o CPF, dá para usar o CPF. Dá para usar e-mail, você contando que a pessoa sempre vai usar o mesmo e-mail, não tem como ter 2 pessoas com o mesmo e-mail também. Então, pode funcionar e-mail, ou pode funcionar também se você tiver algum código de cliente, melhor ainda. Beleza? Então, a gente vai colocar o nosso código de cliente aqui. E a gente tem que colocar uma informação de data, que vai ser o quê? Vai ser a coluna de datas lá da tabela calendário. Então lembra que a gente sempre precisa ter na nossa tabela do Power BI uma tabela calendário com o histórico de datas. E a gente tem várias aulas aqui no canal ensinando a criar uma tabela calendário automática, que atualiza com os dias automaticamente sempre que tiver novas datas aqui no seu relatório. Beleza. Então temos as 3 informações: valor de vendas, código do cliente e data. Na verdade, código do cliente temos? Sim. Aqui na tabela de clientes, ó, eu tenho o código do cliente, ID cliente. Por acaso, tá até o mesmo nome de informação, tá vendo? Ó, ID cliente. Por acaso, mas poderia estar qualquer outro nome. Poderia estar e-mail, poderia estar CPF, poderia ser outra informação, poderia estar escrito código do cliente. Então, beleza, vou ver aqui em valor das vendas, adicionar dados. Vou colocar aqui então, na verdade vou até arrastar, né? Mais fácil. Ó, total de vendas aqui dentro do valor de vendas. Código do cliente, vou pegar aqui da tabela de clientes, ó, ID cliente. E das datas ali, vou pegar da tabela calendário a coluna de datas, que é a coluna principal. Vou clicar em adicionar. Olha só que legal, ele vai puxar pra gente automaticamente. Olha só que fórmula complexa, cara. Então, essa de fato é uma fórmula complexa, porque ela bota fórmula filter, fórmula isBlank, fórmula calculate, fórmula filter de novo, all aqui dentro, min, calculate de novo. Então, cara, é uma fórmula realmente complexa. Eu já fiz uma fórmula olha, além disso tem a fórmula if is filter e tal, enfim. E eu já fiz uma fórmula que precisava analisar um percentual de recompra, né? Então, percentual dos clientes da empresa que compravam mais de um produto, que voltavam na loja. E realmente ficou uma fórmula monstruosa, ainda maior do que essa. Então, olha só que legal que ele tem essa facilidade aqui pra gente. Show! Então, beleza. Estamos aqui com a fórmula. Vou clicar em adicionar aqui pra gente. Na verdade, já até adicionou. Então, total de vendas de novos clientes. Para ver se essa informação está certa, eu vou criar um gráfico aqui. Deixa eu tirar as outras informações. Na verdade, não vou tirar não, vou deixar aqui. Eu vou fechar aqui essa parte da medida rápida. Vou criar um gráfico que vai mostrar os dados ao longo do tempo. Na verdade, antes de... Isso, beleza. Gráficos, vou colocar aqui a informação do total de vendas de novos clientes no eixo Y
E o total de vendas, se eu não colocar nada no eixo, tem que dar 84 mil, que é o total de vendas global. Ok, agora eu quero ver ao longo dos anos. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar a informação da tabela calendário, as datas, aqui para dentro do eixo. Só um detalhe importante, tá? Só um detalhe importante. Uma coisa que ele pede aqui, dentro dessas fórmulas que a gente cria com medidas rápidas, é o seguinte. Se você olhar na própria fórmula, estava escrito ali, cadê? Medidas, total de vendas novas. Uma coisa que ele fala é o seguinte, ó, medidas rápidas de inteligência de tempo, ou seja, essas análises ao longo do tempo, elas só podem ser filtradas. Cara, eu vou traduzir aqui porque o jeito que ele escreveu tá confuso. Basicamente o que ele fala é, cara, a coluna que você usou para determinar as datas para essa fórmula é a mesma coluna que você tem que usar no seu eixo, no seu filtro e assim por diante. E você tem que usar a mesma hierarquia de dados aqui, mesma hierarquia de dados. Então, vou te mostrar aqui qual é a lógica. Então, primeiro, vamos lá. A gente usou qual coluna de datas? A gente usou a coluna, que é essa aqui, ó. Tabela calendário, coluna datas. Então, eu vou puxar essa coluna de datas aqui para o eixo. E eu quero só ver as informações ao longo dos anos. Então, eu vou tirar o trimestre, vou tirar o mês e vou tirar o dia. Perfeito. Então, olha só como é que ficou. Ele mostra pra gente que em 2020 a gente teve 2.630 vendas para novos clientes, só que a empresa começou a vender em 2020, então aqui não tem nada não tem nenhuma comparação que seria diferente. Agora, em 2021, ele fala que a gente teve 31 mil vendas para novos clientes e 2022, 28 mil vendas para novos clientes. E olha só que legal, vamos criar um outro gráfico para fazer essa comparação? Vou criar um outro gráfico aqui do lado, que é um gráfico de colunas também. E nesse gráfico de colunas, eu vou criar justamente a informação de quantas vendas totais a gente teve em cada ano. Então, vou colocar aqui nas medidas, total de vendas, sem ser o total de vendas só para novos clientes, então total de vendas no eixo Y, e no eixo X eu vou colocar também as datas mantendo só o ano. E aí, olha só que legal, 2020, beleza. Deixa eu até colocar o rótulo de dados, vou clicar no gráfico de cima, vou adicionar o rótulo de dados e vou aumentar o tamanho do texto, então o valor. Vou aumentar aqui o tamanho do texto. Beleza. E aí eu vou só copiar a formatação. Então vou clicar aqui em cima, pincel de formatação, colar a formatação aqui embaixo. Show de bola. Eu vou até, na verdade, colocar com mais casas decimais não, ó. Vou colocar sem unidade nenhuma para ele mostrar, sem unidade nenhuma, para ele não ficar abreviando para milhar. Então, vou colocar sem unidade nenhuma, copiar a formatação, colar aqui em cima. Vou colocar aqui. Já que não foi, vou colocar manualmente sem nenhuma unidade. Então, olha só, 2020 ele mostra, ó, você teve 2.630 vendas totais e 2.630 vendas para novos clientes. Ok, porque a gente estava começando as vendas nesse ano. Em 2021, você teve 36 mil vendas no total, mas dessas foram 31 mil vendas especificamente para novos clientes. E a gente teve em 2022 45 mil vendas, sendo delas 28 mil vendas para novos clientes. E cara, olha só que legal que acabou de vir na minha cabeça uma ideia. Uma ideia que a gente pode colocar é dentro de um único gráfico mostrar as duas coisas. Quantas vendas eu tive para novos clientes, quantas vendas eu tive para clientes antigos. Então vamos lá, como é que eu sei quantas vendas eu tive para para clientes antigos, desculpa. Que seria justamente a diferença. A diferença entre as vendas totais e as vendas para clientes novos me daria a quantidade de a quantidade de vendas que eu fiz para clientes antigos. Então agora, a gente pode inclusive reaproveitar essas fórmulas para criar novas. Então vou clicar com o botão direito, nova medida. Então vou botar aqui, vou chamar essa medida de total vendas clientes antigos, que vai ser o total de vendas menos o total de vendas de novos clientes. Beleza, vou dar um Enter aqui agora. E olha só que legal. Aqui nesse gráfico, deixa eu só mostrar aqui rapidinho então. Total de vendas clientes antigos, que é o total de vendas global menos o total de vendas de novos clientes. Ok, então nesse gráfico, eu quero que ele chegue nesse total de 2.630, 36 mil, 45 mil, só que me mostrando uma parte do gráfico como sendo o total de vendas para clientes antigos ou para clientes novos e o total de vendas para o resto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou tirar o total de vendas, eu vou colocar a informação de total de vendas de clientes novos, no eixo Y, e o total de vendas de clientes antigos. E olha só que legal, ele vai colocar justamente as duas informações.
Posso dar uma formatada para ficar melhor, claro. Então, ó, vir aqui em colunas, na parte de formatação. Cadê? Na parte de cores, ó, vou vir aqui. E os clientes novos, eu vou formatar aqui com azul escuro. E os clientes antigos eu vou formatar com meio sei lá, laranjinha da vida. Ok. E aí vou só formatar o número para ficar, ó, clientes antigos. Vou formatar com o separador de milhar aqui em cima, para ele ficar certinho. E olha só que legal. Aqui, claro que ele não vai, nem cabe o número aqui em cima. Então posso, deixa eu ver se eu posso mexer no rótulo de dados aqui, ó. Rótulo de dados. Eu posso colocar o rótulo total, na verdade, ó. Rótulo total, beleza. Que aí colocando os rótulos totais, eu consigo ver qual foi o total. Beleza, então aqui no primeiro ano a gente só teve vendas novas, 2.630. Aqui no segundo ano a gente teve 31 mil vendas para, aqui ó, ele mostra o azulzinho na legenda, vendas de novos clientes e 5 mil vendas para clientes antigos. Já no terceiro ano, 28 mil vendas para novos clientes, 16 mil para clientes antigos, totalizando 45 mil vendas. Então, cara, olha as análises que a gente consegue fazer com isso. Isso aqui é incrível. Beleza. Uma outra análise que a gente consegue fazer, que é muito comum da gente fazer, é quanto que a gente conseguiu crescer o faturamento, por exemplo, ao longo dos anos, ao longo dos meses e assim por diante. Então, por exemplo, deixa eu criar uma matriz aqui, ó. Dentro dessa matriz, eu vou colocar a informação de total de faturamento, na verdade. Vou colocar o faturamento aqui nos valores. E nas linhas eu vou colocar as datas ali. Então, eu vou colocar aqui na tabela calendário as datas. Vou manter só o ano e o mês. E eu vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte, senão vai ficar muito pequeno de enxergar. Então, vou pesquisar aqui por fonte, aumentar aqui para 20, vai ficar melhor de enxergar. Ele mostra 2020, quanto que teve de faturamento, 21, quanto que teve, 22, quanto que teve. Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha, nessas duas setinhas, para ele mostrar aqui ao longo dos meses, para ele abrir todas as informações, os anos e os meses. Beleza, então eu tenho aqui o faturamento de cada mês. Só que eu quero saber, de um mês para o outro, quanto que a gente cresceu. Então, de janeiro para fevereiro, a gente teve uma queda nas vendas. Eu quero saber, percentualmente, quanto que é essa queda. De fevereiro de 2020 para março, a gente teve um aumento nas vendas. Quero saber percentualmente. Então, a gente teria que fazer uma fórmula de inteligência de tempo para isso, mas a gente consegue usar as medidas rápidas. Então, vou vir aqui, ó, em medida rápida. Depois, vou clicar aqui, ó, na parte de inteligência de dados temporais, inteligência de tempo, e alteração mês a mês. Tem várias opções. Então, tem alteração, tem acumulado, que a gente vai fazer também, enfim. Tem alteração de mês a mês, então eu vou colocar aqui alteração mês a mês. Qual o valor que eu quero usar para analisar quanto que está crescendo ou diminuindo? É o faturamento. Então eu vou colocar aqui o faturamento como sendo o valor de base. A coluna de datas da tabela calendário, que tem que ter. Então, ó, tabela de datas da coluna de datas, tabela calendário. E ele pergunta assim, quantos períodos para trás eu quero comparar? Eu quero comparar com o mês anterior ou quero comparar olhando sempre para 2 meses antes ou para 3 meses antes? No caso, eu quero comparar com um mês anterior. Então, pronto, vou deixar aqui número de períodos 1. Então, vou clicar aqui em adicionar e ele vai colocar aqui para a gente a informação do faturamento total mês contra mês, ou seja, month over month, por isso que ele fica esse MOM aqui, que é o mês contra mês ali do inglês. Perfeito. E aí vamos ver se está fazendo sentido a fórmula. Deixa eu fechar aqui. Ele mostra, ó, calculate com date add, que é a fórmula correta para fazer esse tipo de análise, olhando para o mês passado. Tanto que está menos 1 para olhar o passado e o mês. Então, o mês passado, ele está fazendo a divisão do faturamento total, menos o faturamento do mês anterior, dividido pelo faturamento do mês anterior, por análise perfeita, incrível. Agora, vou jogar essa informação de faturamento total mês a mês aqui dentro, ó, dos valores, e ele vai trazer aqui para mim o valor percentual. Nossa, já está até formatado com percentual. Que coisa linda, de verdade, de verdade. Porque normalmente você cria, ele não vê como formatado, você tem que formatar e assim por diante. E aí tá aqui, ó. Ele mostra que em fevereiro a gente teve uma queda de 4,26% de faturamento comparado ao mês anterior. Em março, 14% comparado com o mês passado. Abril, 3% comparado com o mês passado. Então, a gente já consegue ter essa noção aqui automaticamente. E lá nos dados temporais, algumas outras análises que a gente conseguir fazer é o seguinte, ó. Então, eu vou voltar aqui em medida rápida. E aí, vou clicar aqui, por exemplo, na parte de inteligência de dados temporais, um outro dado que às vezes a gente quer ter no relatório, só que também é complicado de calcular, dá trabalho, é uma fórmula complexa, que é a fórmula do acumulado. Quero saber para todos os meses. Aí você pode ou pegar o acumulado do ano, então você pegar o total daquele ano até uma data até aquela data, então você pegar
só quanto que você acumulou de faturamento naquele ano específico. Ou você pode pegar o acumulando desde o histórico total, desde o mês 0 até o mês que você está naquele momento. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui a informação. Tem aqui totais, então tem total acumulado. Então, eu vou puxar total acumulado, por exemplo, e o valor de base vai ser o faturamento. O campo que eu quero usar para olhar aqui, porque a ideia eu quero acumulado ao longo do quê? Acumulado ao longo do tempo, acumulado ao longo das marcas, acumulado, enfim, como que eu quero acumular esse valor? Quero acumular ao longo do tempo. Então, eu vou colocar aqui as datas dentro do campo e ele pergunta se eu quero acumular de forma crescente ou decrescente. Vou colocar crescente, vou clicar em adicionar. Beleza. E aí, eu vou puxar aqui a informação do total acumulado de faturamento, aqui para dentro dos valores. Beleza. E olha só que legal, ele já vai puxar aqui pra gente, deixa eu até diminuir aqui o tamanho dessa informação. Então vou botar aqui faturamento acumulado para ele encaixar melhor aqui no gráfico. Beleza, então olha só que legal. Ele vai puxar aqui do primeiro mês, que é 206 mil, do segundo, que é o 206 mais 198, que vai dar 404. Ele faz essa análise ao longo do tempo e vira o ano e ele continua fazendo o acumulado, porque a gente pediu para ele fazer o acumulado ao longo do tempo inteiro. Só que a gente tem uma outra opção de análise, aqui nas medidas rápidas, que ao invés de total acumulado para sempre, é acumulado daquele ano. Então, acumulado daquele ano. Vou puxar, então, acumulado daquele ano. E aí, como base, já está até aqui, que ele puxou da última análise que eu fiz. Faturamento ao longo das datas. Perfeito. Vou clicar aqui em adicionar. Já colocou a fórmula aqui para a gente. Então, faturamento total year to date, ou seja, do ano até aquela data que ele vai mostrar pra gente, ou seja, se eu estiver olhando novembro, ele vai mostrar o faturamento até novembro, se eu estiver olhando agosto, ele vai mostrar o faturamento até agosto. Então eu vou puxar aqui, faturamento total year to date, aqui dentro dos valores aqui do gráfico, e olha só que legal, agora, ao invés de mostrar o acumulado global, ele vai mostrar só o acumulado daquele ano. Então ele vai mostrar, por exemplo, o acumulado aqui no início até o final de 2020, quando virar o ano, ele vai zerar e vai mostrar só o acumulado daquele ano, que é muito bom para a gente conseguir fazer comparações para a gente saber. Porque é diferente você falar, por exemplo, em agosto de 2021 eu faturei 667 mil, só que em agosto de 2020 eu faturei 150. É uma comparação justa? Depende do caso da empresa e tudo mais. Pode ter empresa que só o faturamento daquele mês não vai fazer tanto sentido, você vai querer olhar mais o acumulado. Então, por exemplo, olhando o acumulado, agosto de 2020, foi um acumulado de 1.615.000 e o faturamento acumulado em agosto de 21 foi 2.213.000. Então você já consegue fazer uma comparação melhor ali. E também outra análise que a gente consegue fazer, cara, é uma análise muito boa para você conseguir entender as tendências das informações, que é a média móvel, por exemplo. Então, vou te mostrar. Antes de te mostrar a média móvel, deixa eu mostrar aqui. Vou criar um gráfico de linha para mostrar a quantidade de vendas ao longo do tempo. Então, por exemplo, quantidade de vou puxar aqui o gráfico de linha. Eu vou colocar no gráfico de linha a informação aqui no eixo Y. Vou colocar o total de vendas. E no eixo X, eu vou colocar a informação das datas. Então, vou colocar as datas. E aí, dentro das datas, deixa eu colocar um filtro aqui. Então, deixa eu colocar um filtro, para a gente conseguir especificar qual data a gente quer analisar. Porque senão vai ficar muito difícil de entender no detalhe os números. Então aqui no filtro, eu vou colocar a informação de datas. Então cadê? Tabela calendário, datas. Ele vai criar para mim essa linha do tempo. Então eu quero analisar, está muito pequeno isso aqui. Deixa eu só aumentar aqui o cabeçalho. Aí o cabeçalho, vou aumentar aqui os valores. Vou aumentar aqui também o número em si, né? As datas que estão aparecendo ali dentro, para conseguir enxergar melhor. Beleza, então eu quero analisar, por exemplo, só um determinado mês ali de 2022. Então vou puxar aqui para analisar só o mês de, sei lá, março de 2022. Então vou puxar aqui a partir do dia 1º até o final ali de março de 2022. Beleza. Ou, na verdade, deixa eu puxar até o final do semestre aqui, certinho. Então, vou puxar até o junho que a gente tem. Repara que no formato que está, nas oscilações diárias de vendas, a gente não consegue ter uma noção de crescimento. Será que as vendas estão crescendo? Será que as vendas estão diminuindo? Será que as vendas estão estáveis? Então, assim, com a oscilação diária dos dados,
com essa informação que está muito específica, olhando dia por dia, a gente não consegue ter tanto essa noção. E é para isso que serve a média móvel, para a gente conseguir justamente fazer meio que uma média dos últimos 30 dias, por exemplo, e ele vai mostrando a tendência das informações. Se ao longo dos 30 dias a gente está crescendo, se a gente está diminuindo, se a gente está estável na quantidade de vendas e assim por diante. Então, vamos apagar esses caras aqui para a gente criar essa fórmula de média móvel. Então, vamos ver aqui na parte de medida rápida. Inclusive, curiosidade, uma vez que você habilita a medida rápida, ela já aparece aqui do seu lado. Então, você nem precisaria clicar lá em cima, você pode só abrir essa opção. E se você clicar de novo ali, ela vai sumir. Se você clicar, ela vai aparecer. E aí você pode, ao invés de ter que clicar para abrir e fechar, ao invés de clicar para sumir ou aparecer as medidas rápidas, você pode abrir e fechar e deixar aqui o tempo todo. Opção sua. Então, beleza, vou pegar aqui medida rápida e eu quero analisar a média móvel da quantidade de vendas ao longo do tempo. Então, vou colocar aqui, ó, inteligência de dados temporais, vou puxar aqui média móvel. E qual o valor que eu quero fazer a média móvel? É o valor de vendas. Então, vou pegar aqui das medidas, total de vendas, aqui valor de base. Qual é a coluna de datas da tabela calendário? Vou pegar aqui tabela calendário, coluna de datas, beleza. E aí, ele pergunta, beleza, Alon, você quer fazer uma média móvel, só que a média móvel você tem que pensar em como que você quer fazer a média ao longo de quanto tempo. Então, a média móvel nada mais vai ser em qual período você quer analisar se as vendas estão aumentando ou diminuindo. Então, por exemplo, eu tenho uma sazonalidade que as minhas vendas variam a cada 30 dias, ou eu quero olhar, as vendas variam muito semanalmente, e aí você pode colocar uma média de 7 dias. Ou então, não, as minhas vendas eu quero analisar como que elas estão variando ao longo de 6 meses, porque eu tenho um histórico muito grande. Cara, e aí você vai entendendo o que faz mais sentido para você. No caso aqui, como a gente está querendo mais ter uma noção de, como que as vendas estão indo ao longo aqui ao longo do tempo, eu quero olhar, por exemplo, um semestre ou um trimestre, eu quero saber se as vendas, quando eu olho para o gráfico ali que tem todas as vendas de todos os dias, eu quero entender se a gente está crescendo, diminuindo. Então vamos colocar, por exemplo, 30 dias. Você pode ir testando aqui, você pode ir testando 15 dias, 30 dias, porque aí você vai vendo que ele vai mudando ali o gráfico, ele vai deixando ou um pouquinho mais parecido ou um pouquinho mais flat, ou um pouquinho mais achatado. Eu vou te mostrar já já. Mas vamos lá. Então aqui no período eu vou colocar, por exemplo, 30 dias, para ele sempre olhar a média móvel dos últimos 30 dias com relação à data que ele está analisando ali. Então eu vou colocar períodos antes, 30 dias antes, e eu quero olhar, e aí aqui a média, eu quero que ele olhe sempre daquela data 30 dias para trás. Então eu vou colocar para ele não olhar nenhum dia para frente, só quero que ele olhe aquela data e 30 dias para trás. Então eu vou colocar nenhum período após aqui. Então eu vou clicar em adicionar, ele vai criar a média móvel aqui pra gente, usando aqui uma fórmula. Ele vai olhar qual é a última data disponível e aí ele vai pegar olhando menos 30 dias e assim por diante. Beleza. Então, vamos criar o gráfico olhando essa média móvel aqui. Então, vou criar o gráfico de linhas. Dentro do gráfico de linhas, eu vou colocar aquela informação que a gente viu, que era total de vendas, original, e aqui no eixo X, vou colocar as datas, beleza? E aqui no gráfico eu vou colocar também a informação ali do total de vendas de média móvel. Então, média móvel das vendas aqui. Então, no eixo Y, vou colocar média móvel do total de vendas também. Olha só, a gente vai entrar no detalhe um pouco mais desse gráfico, que ele está muito grande para a gente conseguir visualizar. Mas olha só como a informação começa a ficar mais próxima de uma média realmente, para a gente conseguir entender melhor, porque às vezes tem um pico de vendas muito grande e você não sabe... E aí você não consegue, pela oscilação muito grande dos dados, entender como é que está a tendência das informações. Mas vamos filtrar de novo só um trimestre ou um semestre específico para conseguir analisar melhor. Então vou criar um gráfico, aqui, um filtro, uma segmentação de dados, e nessa segmentação de dados eu vou colocar a data, as datas aqui, ó. Então eu vou colocar as datas aqui dentro. Aí só um cuidado, olha só, quando a gente colocar as datas aqui dentro, o que vai acontecer? Deixa eu só aumentar aqui os valores para conseguir enxergar. Olha só, se você tentar filtrar, olha só o que vai acontecer, vai quebrar o gráfico. E por que vai quebrar o gráfico? Porque lembra lá daquela história que o Power BI falava pra gente? O seguinte, ó, vou até puxar aqui a informação de média móvel. Ele fala, ó, medidas rápidas de inteligência de tempo somente podem ser agrupadas ou filtradas pela hierarquia de data fornecida pelo Power BI. Ou seja, qual que é o grande lance? Quando a gente coloca a coluna de datas normalmente dentro de algum gráfico, por exemplo, deixa eu criar uma página nova só para te mostrar.
Vou criar uma página nova, colocar uma matriz, e nas linhas da matriz eu vou colocar as datas. E deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou aumentar o tamanho da fonte. Beleza. Quando a gente coloca a informação de datas, quando a gente usa ela como campo, ela na verdade cria uma hierarquia de datas, tá vendo? Ano, trimestre, mês e dia. Essa é a hierarquia que a gente passou lá para a fórmula de inteligência de tempo. Só que quando a gente coloca a coluna de datas dentro de uma segmentação de dados, ela mata a hierarquia. Ela mata a hierarquia. Só que eu preciso manter a mesma hierarquia que a gente usou, que é essa hierarquia original de dados, que nem está aqui, beleza? Como que eu faço para fazer isso? Na verdade, quando você coloca um campo de datas, você pode escolher se você quer manter essa hierarquia ou não. Tanto que, se eu vier aqui, clicar na setinha para baixo, eu tenho a opção de manter a hierarquia de datas ou não. Só realmente mostrar todas as datas sem hierarquia nenhuma. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Na verdade, a gente vai ter que fazer o contrário, né? Aqui está sem hierarquia nenhuma, eu vou ter que pedir para manter a hierarquia original. Então eu vou vir aqui na setinha para baixo, hierarquia de datas, e agora, eu vou conseguir clicar, porque agora ele não vai mais ser diário, né? Ele não vai mais olhar, ele não vai mais mostrar aquela linha do tempo, ele vai mostrar em caixinhas. Se eu quero filtrar um ano específico, posso abrir aqui para mostrar um mês, um dia específico, só não vai ser naquele formato de linha do tempo. Eu vou deixa eu pegar aqui, eu quero analisar, por exemplo, o primeiro semestre de 2022. Então, eu vou puxar aqui 2022, trimestre 1, trimestre 2. Perfeito. Olha só agora a diferença. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui o ano de 2021. Não, ele começou muito pequeno aqui. Vou puxar do segundo semestre de 2022, então, trimestre 3 e 4, até o primeiro semestre de 22. Então, o segundo semestre de 21, na verdade. Então, vou segurar com o Ctrl aqui. E o primeiro semestre de 2022. Vou segurando com o Ctrl. Então, olha só a diferença. O que está em azul claro é a informação original de vendas. Só que fica muito difícil da gente conseguir analisar, por exemplo, essa seção aqui. As vendas estão crescendo, estão diminuindo, como é que tá? Não sei, porque a gente tem informação muito dispersa ali. Então, ela tá variando muito. Então, a gente não consegue ter essa análise. Só que a informação que está em azul escuro é justamente a média móvel de vendas. E a média móvel de vendas, que nem eu comentei, você consegue deixar ela mais próxima de um gráfico mais reto, digamos assim, se você for mexendo aqui nas datas. Olha só, quanto menor a quantidade de dias que você colocar aqui, mais parecido vai ficar com o gráfico original. Então, média móvel. Se eu colocar aqui um dia, para ele olhar a média com relação ao dia anterior, olha só, vai ficar cravado, vai ficar quase igual, porque ele está pegando a média do dia anterior e daquele dia. Ele está pegando a média de 2 dias. Se eu colocar a média móvel aqui de 15 dias, ele vai dar uma achatada no gráfico. Se eu colocar a média móvel dos últimos 60 dias, ou eu podia escolher a quantidade de meses que eu queria, olha só, ele vai ficar mais reto ali. Então, depende mais de como que você quer analisar aquela informação, como que as suas vendas variam. Então, se ele vai comparar olhando 2 meses para trás, 1 mês para trás, 15 dias para trás e assim por diante. Vamos deixar, por exemplo, aqui aqueles 30 dias que a gente estava olhando. Na verdade, vamos deixar 60 dias que vamos imaginar que as nossas vendas, a gente entende que elas, a cada 2 meses, pode ter uma oscilação ali, então a gente quer entender se teve alguma melhora ou não ao longo dos últimos 2 meses. Então, por exemplo, se eu olhar individualmente para essa data daqui, parece que foi top, porque a gente teve um ótimo pico de vendas. Só que como é que está a média móvel de vendas olhando nessa data aqui para os últimos 60 dias? 240. Beleza. Lá no final, será que melhorou um pouquinho? Aqui, por exemplo, as vendas estão piores do que nesse dia que a gente teve um up gigantesco. Mas se a gente olhar para a média móvel, aumentou. Lá atrás estava 240, agora a média móvel, que é a segunda informação que está aqui, está 263. Então aqui a média móvel vai ajudar muito a gente a conseguir analisar esses dados e ver essas tendências nas informações. Então, cara, olha só a quantidade de análise que você consegue fazer sem precisar criar nenhuma fórmula. Inclusive, eu só quis criar uma só para incrementar os nossos dados, que foi aquela informação de total de venda de clientes antigos para complementar as vendas de clientes novos que a gente conseguiu aqui. Cara, e análise de acumulado, análise de média móvel, cara, são fórmulas complexas. Olha essas fórmulas aqui que a gente teria que fazer, por exemplo, vendas novas, análise de vendas online era mais tranquila daquelas que foram feitas. Agora, ao longo do tempo, acumulado no ano, total year to date aqui, a gente teve aqui a variação mês a mês, teve aquele acumulado total,
que também é uma fórmula que não é trivial de fazer, média móvel, cara, muita coisa incrível que dá para fazer aqui com essas medidas rápidas. Então, se você gostou dessa aula, se você curtiu, não esquece de sentar o dedo aqui no like, e eu quero saber quem chegou até o final. Se você chegou até o final, comenta a nossa famosa hashtag até o fim Alon, que é a galera que chega até o final comenta, pra gente saber a galera que tá engajada, que tá assistindo, tá curtindo a aula. Então comenta aí até o fim Alon, e não esquece que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito para você continuar aprendendo ainda mais sobre Power BI com a gente, para você continuar aprendendo sobre fórmulas no nosso mini curso gratuito. E muita gente pergunta se a gente tem um curso completo de Power BI, e a gente tem sim, que é o Power BI Impressionador. Se quiser saber mais detalhes, o link está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de deixar o like para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo.